Salve, salve massa coral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez para falar sobre Santa Cruz. Nesse vídeo eu vou falar sobre dois personagens de Santa Cruz. O primeiro técnico, Christian de Souza, e Thiago Coelho, que não pode mais ser titular no Santa Cruz. Não pode, não, de maneira nenhuma. Não, vai é a caça às bruxas, não. Não é a caça às bruxas, não, mas é um cara que tá prejudicando a gente. É um cara que tá inseguro. É um cara que tá entregando o jogo. E um cara desse não pode continuar no time titular. Não tem. Thiago Coelho não pode ser titular no próximo jogo. Tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 38 mil inscritos aqui no canal. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá like no vídeo e ativa o sininho. Vira membro aqui do canal também. Quando bater 100 membros, você tem a camisa oficial do Santa Cruz só para membros. Então, e também vai fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. E é isso. Vamos começar a falar, pessoal. Começar a falar sobre o Thiago Coelho. E depois a gente pega o gancho para Christian, beleza? Velho, o Thiago Coelho, ele entregou em casa, em jogos em casa, pontos disputados em casa. Ele entregou 5 pontos de 6 disputados. Ele entregou 5 pontos de 6 disputados. Ele entregou 2 pontos à Ferroviária no jogo que ele foi expulso e que o time conseguiu empatar no fim do jogo. E ele entregou 3 pontos ao Ipiranga ontem. Então, de 6 pontos disputados em casa, por causa do Thiago Coelho, a gente perdeu 5. E conseguiu recuperar um porque o time foi guerreiro, o time conseguiu empatar. Né? Então um cara desse, um jogador desse está sendo danoso ao time. Tá prejudicando o time. Tá, assim, interferindo no resultado. Tá comprometendo o resultado. Um cara desse não pode ser titular de Santa Cruz. E ele nunca foi um goleiro excepcional, goleiraço, defesas impressionantes. Nunca foi. Era um goleiro, né, que veio pelo nome dele de ser mais experiente, rodado nacionalmente e tal. Assumiu a posição. Fez alguns jogos até razoáveis. Nunca fez uma grande partida. Talvez contra a Inter de Limeira lá. Talvez tenha sido o único jogo assim. Ótimo jogo dele lá. Né? Mas vem falhando. Aí o pessoal já fica, não, porque ele tá entregando o jogo pelo time, ele que tá dando a resposta à diretoria por causa do salário atrasado. Não quero acreditar nisso, não acredito nisso. Fosse por isso, velho, se todo mundo quisesse entregar o resultado e ele fosse utilizado pra isso, não acredito, o time tava todo com o corpo mole se fosse assim. É com ele, é individual, ele tá mal. Ele tá numa má fase, ele tá inseguro, ele tá mal. Ele tá mal. Desde o jogo contra a Ferroviária já deu pra gente ver isso. É um lançamento que a bola nem ia em direção ao gol, ele sai todo estabanado da bola. Ele sai todo errado na bola, expulso. Aí o Gabriel Souza jogou o jogo praticamente todo ali, né? Aí ele cumpriu suspensão contra o Brusque. O Gabriel Souza entrou, né? Titular. Foi bem também. E como eu falei no pós-jogo de ontem, só pelo motivo dele ter feito aquilo contra a Ferroviária, não era multa, não era nada. O maior castigo era dar banco a ele ontem. Olha, tu fez aquilo ali, uma irresponsabilidade, prejudicou o time. O Gabriel entrou bem, não comprometeu e hoje ele é titular. Aguarda mais uma vez tua oportunidade aí. Acabou-se. Mas não. O Christian coloca novamente o Thiago e ele mais uma vez falha. Uma bola completamente defensável, galera.
Uma bola extremamente defensável, uma bola que assim, foi por baixo dele, o negócio assim, é de goleiro que tá inseguro, é de goleiro que tá desconcentrado, é de goleiro que não tá focado 100% no jogo. Foi assim contra a Ferroviária. Aquela bola ali é falta de time, de tempo de jogo, de visão de jogo, desconcentração. Aquela saída ali. É claro que era mais pro jogador que tava vindo, né? E ontem um gol ali. Não, eu sei que goleiro tá ali pra isso também, né? Tá ali pra passiva de levar um frangaço. A gente já vê isso aí acontece no futebol brasileiro direto. Mas assim, bicho, não pode acontecer, né? Não pode acontecer com um goleiro experiente como o Thiago Coelho. E falha demais. Então, repetindo, não pode. Pra mim, o goleiro titular agora tem que ser Gabriel de novo. Gabriel tava bem, 2 jogos, né? No começo da Série C eu falava, eu acho que o Gabriel vai perder a vaga nesse time. Eu acho que o Gabriel perde a vaga nesse time. Mas entrou o Thiago, pior do que ele, velho. Se fosse o Gabriel com essas falhas aí, ele seria sacado do time. Se fosse Rock Kennedy com essas falhas aí, a turma ia pedir a demissão dele. A turma ia pedir a rescisão de contrato. Então o Thiago Coelho tem que sofrer alguma consequência, que é banco no próximo jogo, tá? Se o Gabriel Souza sentir e não for bem, aí a gente vê. Mas tem que ganhar posição nesse momento. Pegando um gancho pra Christian, velho. Eu até comentei agora há pouco no Twitter. A falta de repertório de Christian e a insistência em uma única estratégia, que é chuveirinho na área, cruzamento na área. O jogo todo, os 90 minutos, ontem foi só isso. Um jogador pega uma bola, já repetindo o que eu falei no pós-jogo, o jogador pega uma bola de frente, um meio campo, um volante pega uma bola de frente, ele não bate em gol. Ele prefere abrir dos lados. E isso aí é treinamento. O técnico pede isso. Abre dos lados, cruzamento na área. Só que nossos atacantes são ridículos. É meio que cruzamento pra ninguém. Então, esses dois fatores, a falta de repertório e a insistência em uma única estratégia, prejudica os jogos a longo prazo, uma sequência de jogos. Porque os treinadores são pagos para isso, galera. Os treinadores são pagos para analisar jogo após jogo. Então os técnicos pegam os últimos 3, 4 jogos da gente, eles vão perceber, né? Os analistas de desempenho, o pessoal que trabalha na preparação do próximo jogo. Que os clubes têm o departamento de futebol, analista de desempenho, tudo, né? E mostram nossos principais pontos positivos, que hoje é a bola parada. Então os treinadores vão começar a ficar ligados nisso e começar a marcar isso. Qual foi a chance que a gente teve de bola parada ontem? Favela conseguiu dar uma casquinha para trás, conseguiu fazer um gol de cabeça ontem? Não. A defesa do Ipiranga muito bem postada. Então o Christian, ele tem que mudar essa estratégia dele. Ele tem que buscar outra alternativa de jogo. Porque senão vai ser facilmente marcado. Os técnicos hoje ganham 100 mil, 80 mil pra estudar, irmão, o próximo adversário, pra montar uma estratégia, pra anular o adversário, pra estudar os pontos positivos do adversário e anular no jogo. E o Christian, com uma única alternativa, com um único jogo, que é chuveirinho na área, cruzamento na área, bola parada, vai ser marcado. Então a gente tem que ter pouco mais de repertório. Não é uma crítica ao Christian, não é uma crítica a ele, até porque o jogo de ontem foi muito atípico também. Porque a gente leva um gol, um frangaço do goleiro, como eu falei anteriormente. Everaldo perde um pênalti daquele ali, uma muganga do caramba bater um pênalti. O juiz apita, ele passa uma eternidade para bater o pênalti e perde. Então
meio que foi um jogo muito atípico. A gente toma um gol de frango, perde um pênalti, porém o time ontem foi abaixo. O time foi abaixo dos últimos jogos. O time jogou menos, o time tava um time desconcentrado, já falei ontem no pós-jogo. Desconcentrado, errando muito. Um time diferente do que a gente vinha vendo nos últimos jogos. Que era um time querendo, um time com vontade, um time com raça, um time tentando o tempo todo. Ontem estava diferente. Os jogadores ontem estavam diferentes. Então, o Christian tem sua parcela de culpa nisso tudo, né? A falta de repertório, a insistência é uma única estratégia. E ontem não foi um jogo bom. Não foi um jogo bom. Então, se ele não mudar, se ele não buscar outros meios de vencer uma partida, ele vai ser facilmente marcado. E o time da gente, só tendo uma ideia de jogo, vai sofrer demais. Vai sofrer demais. Então é isso, rapaziada. É isso. Minha análise aqui de novo, né? É tipo um pós-jogo de novo, né? Pós-jogo 2.0, mas é minha visão sobre o jogo de ontem também. O que é que você acha? Deixa aqui embaixo nos comentários. Tamo junto, é nóis. Valeu!